Olá! Estamos no finalzinho de dezembro de 2025, sabe? Aquela época do ano em que o futebol parece que para, mas nos bastidores a coisa ferve. A janela de transferências nem abriu oficialmente e o mercado já está assim, pegando fogo. E para começar, tem uma história que define bem esse clima. Um clube da Premier League, o West Ham, chega com uma proposta que passa de 160 milhões de reais para o seu atacante. A reação padrão seria, sei lá, embrulhar para presente, certo? Bom, o Cruzeiro olhou para essa oferta pelo Caio Jorge e disse: não, obrigado. E essa recusa é o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. Porque a grande pergunta que fica no ar é: isso foi um ponto fora da curva? Um ato isolado de um clube que está recém-capitalizado? Ou a gente está vendo um sinal de uma nova era, onde os clubes brasileiros começam a ter mais força para segurar seus principais talentos? Exatamente essa a nossa missão hoje. A gente recebeu uma pilha de notícias do último fim de semana, de sábado até segunda, e vamos mergulhar nesses fatos para tentar entender o que está acontecendo. Quem está se reforçando de verdade? Quais são as estratégias por trás das cortinas? E se essa atitude do Cruzeiro é uma tendência ou é só uma exceção? Vamos analisar os negócios que já fecharam, aqueles que estão por um fio. E, claro, o mundo fascinante dos rumores. Porque cada movimento, cada sim e cada não, conta uma história sobre as ambições dos clubes para a próxima temporada. É um quebra-cabeça gigante e umas peças bem importantes já começaram a se mover. Então vamos começar por essas peças pelo que já é oficial. E a primeira grande movimentação foi a saída do Aníbal Moreno, do Palmeiras, anunciado no domingo pelo River Plate, da Argentina. Negócio fechado por 7 milhões de dólares, o que dá aí uns 45 milhões de reais. É um contrato bem longo, né, até o fim de 2029. Agora, o que me intriga é: o Palmeiras vem de 2 vice-campeonatos em 2025, perdeu o Brasileiro e a Libertadores. Por que vender um titular absoluto do meio-campo nesse momento? Parece contraintuitivo. Parece, mas se a gente olhar mais de perto, pode fazer sentido dentro de uma estratégia maior. Primeiro, o lado financeiro. 45 milhões de reais por um jogador de 26 anos é um valor significativo. Talvez o Palmeiras entenda que esse é o pico de valorização do Aníbal e que com esse dinheiro consegue buscar 2 ou 3 peças de reposição ou, enfim, investir em outras áreas carentes. E segundo, pode haver uma leitura tática. Talvez a comissão técnica sinta que, para dar o próximo passo, precisa de um perfil diferente naquela posição. Um jogador mais construtor, por exemplo. Entendi. Então não é só perdemos um jogador importante. É uma aposta de que o time pode ser reconstruído de uma forma melhor com o dinheiro da venda. É uma jogada de risco. Um risco calculado, perde-se em entrosamento e na qualidade que o Aníbal já entregava, que era altíssima, mas ganha-se flexibilidade financeira e tática. Para o River Plate não há risco nenhum. É uma contratação espetacular. Um jogador pronto que conhece o futebol sul-americano e chega para ser o dono da posição. É o River mostrando que vem forte, né? Para tentar reconquistar a América. E enquanto um jogador no auge se move dentro do continente, um veterano consagrado faz o caminho de volta para a Europa. Thiago Silva, anunciado no sábado pelo Porto, ele tinha acabado de rescindir com o Fluminense, é um monstro de volta ao velho continente com um contrato até o fim da temporada europeia. Pois é. E são 2 movimentos que se complementam, sabe? Mostram os diferentes ciclos da carreira de um jogador. O que eu acho fascinante no caso do Thiago Silva é a longevidade e o respeito que ele impõe. O Porto não está contratando apenas um zagueiro. Está trazendo uma mentalidade vencedora, um líder de vestiário, um cara com uma experiência absurda de Champions League. Para um elenco que tem muitos jovens, ter uma referência como ele pode ser transformador, mesmo que seja por um período curto. Faz todo sentido. E falando em dinheiro entrando, o Flamengo também movimentou o caixa. Vendeu o atacante Juninho para o Pumas do México por 5 milhões de dólares. São quase 28 milhões de reais por um jogador que não era titular. E aqui a gente vê o modelo de negócio do Flamengo funcionando em sua plenitude. Isso não é só uma venda, é a confirmação de uma estratégia.
O mercado mexicano paga um prêmio por atacantes brasileiros com velocidade e um certo nome. O Flamengo sabe disso. Eles pegam um jogador que é útil para o elenco, mas não indispensável, dão a ele visibilidade na Libertadores e no Brasileirão e na primeira janela, capitalizam. É um dinheiro que entra quase que limpo no orçamento e que financia as grandes contratações que a torcida realmente espera. É quase uma linha de produção com um cliente preferencial no México. Então, enquanto esses negócios já estão sacramentados, tem outros que estão naquela fase de quase. O Atlético Mineiro, por exemplo, parece ter tudo acertado com o zagueiro Vitor Hugo. O sim do jogador já veio, contrato de 2 anos na mesa, só que ainda falta o principal: convencer o Bahia a liberá-lo. Esse é o estágio mais delicado da janela. Ter o ok de jogador é crucial, dá ao clube comprador uma alavanca na negociação, mas às vezes isso pode até complicar. O clube vendedor, no caso o Bahia, sabe do desejo do jogador e pode usar isso para esticar a corda, para pedir um valor maior, sabendo que o Atlético MG já se comprometeu emocionalmente com a contratação. É um jogo de pôquer. Uma queda de braço, e no Rio o Botafogo parece estar ganhando a sua. O clube está muito próximo de anunciar o argentino Martín Anselmi como novo técnico. A coisa evoluiu muito rápido. No sábado ele era uma nova prioridade, na segunda a conversa já era de negociações avançadas. A velocidade aqui é um reflexo da necessidade. O Botafogo não pode se dar ao luxo de começar o planejamento de 2026 sem um treinador, depois da saída do David Ancelotti. A escolha pelo Anselmi, no entanto, me parece interessante e, ao mesmo tempo, um pouco arriscada. Por que arriscada? Ele é um nome que está em alta, um treinador moderno, com ideias ofensivas. Exatamente por isso. As equipes dele são ótimas de assistir, muito agressivas, com muita posse de bola, mas, historicamente, elas também sofrem muitos gols. São times um tanto desequilibrados. E a gente sabe que o Botafogo vem de uma temporada de altos e baixos emocionais. A pergunta é: o clube precisa de mais intensidade ou de um pouco mais de pragmatismo e estabilidade defensiva nesse momento? A aposta em Anselmi é claramente pela primeira opção. É uma aposta num futebol vistoso, mas que pode custar alguns sustos lá atrás. É uma aposta na identidade sobre a necessidade, talvez. E, enquanto isso, o Palmeiras, depois de vender o Aníbal Moreno, já se mexe na outra ponta do mercado e encaminhou a chegada de um garoto, o atacante Yuri Alves, de 19 anos, do Atlético Goiano. O modelo é aquele que o Palmeiras adora: empréstimo de 1 ano, com opção de compra, e o menino chega, a princípio, para o sub-20. É a gestão de portfólio de atletas em sua melhor forma. O Palmeiras não para de fazer isso, e com muito sucesso. É uma jogada de baixíssimo risco financeiro. Você traz uma promessa, avalia ele dentro do seu próprio ambiente, com sua metodologia, por uma temporada inteira. Se ele não vingar, você agradece e devolve. Se ele explodir, você aciona a opção de compra por um valor que já foi fixado lá atrás, antes de ele se valorizar. É o clube pensando em 2027, 2028. E se a gente conectar com a venda do Aníbal, a estratégia fica clara. Vender um ativo consolidado no auge do preço para financiar a operação. E, ao mesmo tempo, semear o futuro com apostas de baixo custo e alto potencial de retorno. Ok, saímos dos negócios quase fechados e entramos no território mais divertido e especulativo. Os rumores, as sondagens, as primeiras conversas. E o Flamengo, como sempre, é protagonista. Parece que retomaram contato pelo Tati Castellanos, da Lazio. O nome do Castellanos é um clássico no noticiário do Flamengo, né? Mostra uma certa obsessão, uma convicção da diretoria de que ele é o cara certo. Mas, para mim, a história mais complexa e potencialmente explosiva no clube agora é o impasse na renovação do Felipe Luiz. As fontes dizem que a situação é mais complicada do que parece. Nossa, mas isso é uma bomba. A gente está falando de um dos maiores ídolos da história recente do clube, um cara que acabou de ser campeão do Brasileirão e da Libertadores, uma liderança absurda. Como assim complicada? As notícias dizem que o clube já estaria até mapeando o mercado atrás de um substituto. Isso pode dar um problema gigantesco com a torcida. Gigantesco. E esse é um dos maiores desafios de uma gestão de futebol. A transição dos ídolos. É preciso equilibrar a gratidão e o respeito pela história com a necessidade fria de planejar o futuro. O Felipe Luiz, mesmo com a idade, entrega um nível técnico altíssimo.
A questão provavelmente envolve a duração do contrato, o papel que ele teria no elenco e, claro, os valores. Qualquer passo em falso da diretoria pode transformar um ídolo em um problema, e a pressão da arquibancada pode se tornar ensurdecedora. É um caso para ser tratado com pinças. Do outro lado do rio, o Fluminense também se mexe, focado no meio-campo. Tá negociando com James, que foi um dos destaques do Mirassol, e também de olho no volante argentino Felipe Loyola do Independente. Só que aí entrou um concorrente de peso. Entrou o Santos e não entrou para brincar. Enquanto o Fluminense estava na fase do interesse, o Santos foi lá e, segundo as notícias, meteu uma proposta oficial na mesa do Independente. 6 milhões de dólares, uns 33 milhões de reais. Isso muda completamente o cenário. É um leilão, então. Basicamente. É um clássico no mercado da bola. A ação do Santos é um cheque. Eles saem da especulação e partem para o fato concreto, forçando o Fluminense a tomar uma decisão. Ou você cobre e entra na briga de verdade, ou você recua e vai para o seu plano B. E também mostra que o Santos, mesmo com suas questões financeiras, está disposto a ser agressivo por alvos que considera estratégicos. Essa disputa pelo Loyola vai dizer muito sobre o poder de fogo de cada um para 2026. E ainda nesse campo das especulações, temos jogadores que podem sair. O Rony, que parece não ter tido um grande ano no Atlético Mineiro, está na mira justamente de Santos e Bahia. E o Palmeiras, de novo ele, recebeu sondagens pela sua dupla de ataque titular, Vitor Roque e Flaco Lopes. A resposta do clube, um sonoro não. E esse não do Palmeiras é tão importante quanto o não do Cruzeiro que a gente falou no início. É o clube mandando um recado claro ao mercado. Os meus pilares não estão à venda. Manter a espinha dorsal, especialmente o ataque que funcionou, é fundamental. É uma demonstração de força e planejamento. Já o caso do Rony é diferente. Para ele, uma mudança de ares pode ser a melhor coisa. Às vezes um jogador precisa de um novo ambiente, sabe, uma nova comissão técnica, para reencontrar a confiança. Para Santos ou Bahia, seria uma contratação de um jogador experiente e com potencial de dar a volta por cima. Bom, isso nos leva de volta à nossa grande questão, a do interesse europeu e a capacidade dos clubes brasileiros de resistir. E a matéria-prima para esse interesse não para de surgir. A bola da vez é uma joia do Grêmio, o meia Gabriel Mack, de só 17 anos. Quem está de olho nele é o Liverpool. E não é um interesse recente, eles acompanham o garoto há 2 temporadas. É um mercado global em sua forma mais pura e implacável. O nível de sofisticação do scouting dos gigantes europeus é algo impressionante. Eles não assistem só a jogos. É um acompanhamento que envolve análise de dados, projeção de crescimento físico, técnico, perfil psicológico. Quando o Liverpool decide fazer uma proposta para um garoto como o Gabriel Mack, eles já têm um dossiê completo, uma convicção muito forte de que ele pode se tornar um jogador de elite. Para o Grêmio, é ao mesmo tempo um orgulho pelo reconhecimento do trabalho de base e uma preocupação constante, porque a pressão para vender será enorme. E essa pressão é quase sempre irresistível. Mas, como a gente começou a conversa, talvez o jogo esteja virando um pouco. E isso nos traz de volta ao caso do Cruzeiro e do Caio Jorge. Vamos recapitular os números porque são impressionantes. O West Ham ofereceu 4 milhões de euros por um empréstimo e mais 21 milhões de euros em obrigação de compra. No total, 25 milhões de euros. Estamos falando de 162 milhões de reais e o Cruzeiro disse não. O que está por trás dessa decisão? Várias coisas. E é uma confluência de fatores muito positiva para o futebol brasileiro. Primeiro, a chegada de um técnico do peso do Tite. Um treinador como ele não vem para o clube sem garantias. Ele certamente disse à diretoria: "Eu conto com Caio Jorge. Ele é a peça central do meu projeto. Manter o fundador, nesse caso, é também dar respaldo ao seu novo comandante." Então tem um fator esportivo de projeto que está pesando mais que o financeiro. Exatamente. E isso só é possível por causa do segundo fator: a saúde financeira do clube, provavelmente estabilizada pela SAF. O Cruzeiro de alguns anos atrás, afundado em dívidas, teria que aceitar essa proposta de olhos fechados. O Cruzeiro de hoje tem a opção de escolher. Eles podem olhar para a proposta e pensar: é um bom dinheiro, mas acreditamos que, com uma grande temporada sob o comando do Tite, sendo convocado para a seleção, o Caio Jorge pode valer 35, 40 milhões de euros no final do ano. É uma aposta na valorização do ativo.
É uma mentalidade de quem não está mais no sufoco, e sim pensando estrategicamente. É um sinal de força muito, muito relevante. Fazendo um balanço desses últimos dias, então, a gente vê um mercado com muitas caras. Tem a venda estratégica do Palmeiras, a aposta de baixo risco em jovens, a gestão delicada de um ídolo como o Felipe Luiz no Flamengo e, coroando tudo, essa demonstração de força de Cruzeiro e Palmeiras ao recusarem propostas e sondagens. É um ecossistema complexo. Não existe uma fórmula única. Cada clube age de acordo com sua realidade financeira, seu projeto esportivo e a pressão da sua torcida. O que me parece claro é que os clubes mais bem estruturados estão aprendendo a jogar o jogo do mercado global com mais inteligência, não sendo apenas fornecedores de matéria-prima, mas players que sabem a hora de comprar, a hora de vender e, o mais importante, a hora de dizer não. E isso nos deixa com a reflexão para os próximos dias, para quem nos ouve acompanhar. Vimos o Cruzeiro recusar uma oferta gigante, vimos o Palmeiras fechar as portas para sondagens por seus principais atacantes. A questão que fica no ar é: estamos testemunhando o início de uma mudança de poder, onde os clubes brasileiros mais organizados e capitalizados conseguem de fato competir para manter seus talentos por mais tempo? Ou essa é apenas uma marola, uma resistência momentânea antes que o poderio financeiro avassalador das grandes ligas europeias venha com propostas irrecusáveis e tudo volte a ser como era antes? Essa é a grande novela a se acompanhar nessa janela.